bom dia para quem estiver nos escutando, se seja o dia, seja a noite, não importa o momento que nos ouçam. Hoje nós vamos trazer, aqui na Reflexão Espírita do Prozebem, né, Pronto-Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, uma reflexão pautada na Virgem Maria. Isso à luz do Evangelho de Lucas. Se vocês têm aí à sua mão um evangelho, em qualquer tradução que seja, abram em Lucas, capítulo 1, versículo de 28 a 38. Nós vamos ver em Lucas que tem uns pontos bem pautados e referendados pela nossa doutrina também. Eu vou ler esse trecho, alguns pontos, para que a gente possa entender melhor. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salva, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. Essa é a tradução de Almeida. Muda um pouco as palavras às vezes, a depender de quem seja o tradutor. No versículo 29, diz assim: E vendo, ela perturbou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz este filho, né? Então, até aí, a gente já percebe algumas coisas, algumas revelações que o evangelista nos traz, que faz ponte com a doutrina. O anjo, né, que está presente lá na escala espírita, né? Está lá, que é um ser na categoria dos espíritos puros, e o diálogo que é travado entre Maria e o anjo, o que nos revela a sua mediunidade. Assim como foi revelado nos versículos anteriores, vocês aprofundam as leituras, lá em Zacarias também, o diálogo de Zacarias com o anjo, também é revelado essa característica, essa qualidade, essa virtude da mediunidade. Mas nós voltaremos um pouquinho a falar sobre isso. Eu quero trazer aqui também algo que é muito significativo, porque falar da Virgem Maria não é tão simples, não é tão fácil. É necessário que a gente aprofunde numa dimensão transpessoal. Maria é uma menina, uma adolescente, em torno de 14 anos, uma pessoa humana, e que viveu no espaço e no tempo daquela época, manifesta uma qualidade de transparência à presença do ser que habita e que vai ser gerado nela. Vamos ver que qualidades são essas reveladas aqui. Vejam bem, a Virgem Maria, ela tem essa conotação de virgem, e à luz dos aspectos transpessoal, aquilo que vai do físico, do pessoal, ela está em um estágio virginal, um estágio puro. Virgindade essa que revela a sua pureza e a sua inocência. Isso à luz dos antigos terapeutas da época, como Orígenes, Eckhart, para eles o importante era a interpretação espiritual e não a virgindade enquanto um estado físico em Maria. E aí eles nos revelam o seguinte, eles e outros autores nessa linha, que é preciso ser virgem para se tornar mãe. Virgem no sentido de pura,
na qualidade de uma virgem como Maria, que iria receber no seu ventre um ser com tanta especialidade como era o menino Jesus. É preciso entrar, então, no estado de silêncio, de vacuidade, de total receptividade. Está aberta para quê? Para que o Logos possa ser gerado no ser humano, nela, em Maria. E esse Logos também é gerado em nós, é o que vamos aprender nessas revelações. A todo instante, aquele que cria, o Logos é aquele que cria, né? Representado pelo ser maior, que a gente já estudou em outros momentos na doutrina, por Jesus. Então, esse silêncio do corpo, do coração e do espírito, é aí que esse Logos vai ser gerado no corpo de Maria. Ela tem essas qualidades, que são qualidades transpessoais, que são enxergadas quando se aprofunda a respeito do que se lê sobre Maria. Então, vejam vocês, o verbo ele vai ser concebido no que é mais imaculado no ser humano, em Maria. Daí porque se chama também Imaculada, a Virgem a Imaculada, porque é o mais puro. É aquilo que revela para nós o nosso processo evolutivo na busca da nossa purificação gradativa ao longo das diversas encarnações. E aí, Maria, com essa qualidade, ela nos traz essa revelação de ser um ser superior que nela habita na esfera terrestre, dela ter ou ser um ser superior. E que na esfera terrestre ela traz essa missão de mãe de Jesus. Aí, se a gente voltar para a escala espírita, lá nas 3 categorias, no capítulo 1, que está lá a escala espírita, do Livro dos Espíritos, de Kardec, diz assim, na questão 11, os espíritos superiores encarnam na Terra para revelar uma missão de progresso e nos oferece, então, o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Vejam bem, quando é dito a Maria, alegra-te, cheia de graça, imagine a alegria de ter a oportunidade de transcender para um nível cada vez mais próximo de Deus. Né? Então, a doutrina aí nos oferece esse dado que é muito importante para a gente compreender essa missão de mãe, como nos diz lá Chico Xavier na sua oração. Maria também ela vai representar arquétipos para nós. É um arquétipo feminino de grande importância, lembrando, na visão da Joana de Ângelo também, de Jung, e daqueles que estudam a psique, os arquétipos são as formas primárias, são os padrões que se manifestam na psique. Então, essas qualidades que a gente vai buscando em Maria, de ser receptiva, ela simplesmente responde ao anjo, como se eu ainda não conheci nenhum varão? Mas ela, quando ele diz, ela não entra naquela ausência de fé, naquela desconfiança, como entrou Zacarias, ainda sendo um sacerdote de espírito, ainda não tão evoluído quanto o de Maria. Assim, percebemos nós, já que toda pessoa que aqui encarna, ela já vem com o seu plano espiritual, né, do alto. E essa era uma missão importante para Maria aqui no nosso plano terreno e para nós, né, principalmente.
Então, Maria vai representar o arquétipo da bem-aventurança original. Bem-aventurada és tu, assim está dito, né? Ela representa o estado de fé e de confiança. Fé e confiança nas palavras que chegaram até ela e dá um sim original. Como ela diz lá, bendito sois entre as mulheres. Sim, ela diz isso, é dito isso dela. Mas o que é que ela vai dizer no final, que é tão importante para nós? E seja feita a vossa vontade. Né? A abertura é um outro aspecto do arquétipo que ela representa. A abertura à presença do que vive e é gerado nela minuto após minuto. Ou seja, o ser crítico está sendo ali desenvolvido. E essas qualidades são qualidades que nós precisamos olhar para Maria e ver como é a minha missão, qual é a minha tarefa de vida. Ser mãe, se essa é uma tarefa que buscamos nas qualidades de Maria, esse modelo para nós, na nossa vida, seja a missão que for que possamos exercer nesse mundo. Às vezes são missões pequenas, mas importantes no mundo e para nós também. Então, fazendo uma síntese da anunciação de Jesus, ela vai revelar que Maria está numa atitude de escuta ao anjo e a Deus, né? De receptividade, de abertura e, sim, de bem-aventurança. Se ela não tivesse aberta a isso, ela não teria escutado o anjo. Se ela não estivesse aberta, não estaria. Ela estava, então, numa vibração que levava a sintonia com o anjo mensageiro, que é o Gabriel. O mesmo anjo que em prece se revelou a Zacarias, de um trecho anterior de Lucas, desse capítulo. Então, isso tem um significado muito grande. É necessário estar numa vibração muito elevada para se entrar em contato com o espírito de pureza, como é um anjo. E são aqueles na escala espírita que mais se aproximam de Deus e trazem as mensagens do alto até aqueles com quem entra em vibração. Então, nós temos aí mais um toque da doutrina espírita para nós. Na questão 102 e 113, dos espíritos puros de primeira ordem, diz assim, que eles têm superioridade intelectual e moral absoluta, e são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens eles executam para a manutenção da harmonia universal. E Maria teve um papel importante nessa mensagem recebida, porque Jesus é que vem trazer, após o seu nascimento, que vamos estudar mais adiante, é a boa nova, que representa aqui o amor, que ele nos ensina a todo instante no seu evangelho. Na questão 128 do Livro dos Espíritos, também fala sobre os anjos, reforçando. Os anjos são seres chamados de arcanjos, serafins, e são espíritos puros, no mais alto grau da escala evolutiva, e reúne todas as perfeições que foram trabalhadas durante as suas várias encarnações, né? Trazendo essa comunicação, voltando à questão da qualidade mediúnica que Maria apresentava, no item 159 do Livro dos Médios, diz o seguinte: médium é toda pessoa que sente, no grau qualquer, a influência dos espíritos. E para isso é evidente, para sentir a vibração de um anjo, de
espírito já elevado, puro, em grau de pureza, é necessário estar numa vibração próxima dele. Maria, aí nesse trecho específico do Evangelho de João, ela nos revela, então, ser uma médium audiente, porque ouve voz e conversa, já que ela pergunta ao anjo também, né? Com o espírito de Gabriel, no caso, que é um anjo. E nós poderíamos fazer a síntese maior quando Maria diz o seguinte: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo dela se afasta. É um arquétipo da fé simples e pura, que se revela aí. Para a gente encerrar, eu peço a vocês que aprofundem os estudos. É muito importante adentrar na fé raciocinada, aquela que você estuda, que adentra, né? Aprofundando suas leituras e seus estudos. Então, para a gente concluir, a gente diz o seguinte, que existe vários estádios da vida que a gente precisa parar simplesmente e escutar as ondas que nos chegam. Imagine você num ambiente onde toca diferentes estilos de música e você fica com dificuldade de sintonizar. Então, o silêncio interno nos leva a esse contato com as vibrações mais sutis e mais reveladoras para o nosso plano e nosso momento encarnatório. Fiquem com Maria e por ela orem e invoquem a ajuda dos anjos. Gratidão por hoje.